Paysandu e Atlético Acreano se enfrentam às 5 horas da tarde deste sábado no Mangueirão. O jogo vale pela 16ª rodada da Série C. Querem saber mais como chegam as equipes? Então, espia só. Antes de tudo, deixa teu like, se inscreve no canal para fazer parte da arquibancada do Toró Tático e clica no sininho que aí tu recebes notificações toda vez que sair vídeo aqui. Então, bora para análise. O Paysandu é o 6º colocado do Grupo B da Série C com 21 pontos. O time atualmente vem em uma sequência de 10 jogos sem perder, mas tem apenas 2 vitórias nesse período. O Papão é o time que tem a melhor defesa da Série C, com apenas 9 gols sofridos, mas também o time que tem o segundo pior ataque do Grupo B, com 10 gols marcados. O Paysandu também é o segundo pior mandante do Grupo B da Série C, com 38,1% de aproveitamento. São 5 empates, 1 vitória e 1 derrota dentro de casa. Só para não ficar confuso, o Paysandu venceu também o Clássico, mas naquele jogo era campo neutro. Então, como mandante, o Paysandu tem apenas 1 vitória, que foi contra o Tombense lá no início do campeonato. Nesses 7 jogos, o Papão marcou 4 gols e sofreu 4. Conquistou 8 de 21 pontos disputados como mandante. Já faz algum tempo que o Hélio dos Anjos vem usando uma formação um pouco diferente. O Paysandu está apostado mais num 4-2-4. Em alguns momentos se posiciona em 4-2-3-1, principalmente quando o Wesley Pacheco atua, mas no geral o Papão vem jogando nessas 2 formações, pendendo mais para o 4-2-4. E nos últimos 5 jogos jogando dessa maneira, o Paysandu conquistou 1 vitória e 4 empates. Foram 5 gols marcados e 4 gols sofridos. Desses 5 gols do Paysandu, 2 foram de pênalti. Os 2 do Tomás Bastos impedindo derrotas contra Boa Esporte e São José. E outros 2 gols foram do Nicolas de cabeça, um com bola rolando, o outro com bola parada. O outro gol foi um gol contra, do zagueiro do Tombense, que foi a única vitória do Paysandu nesse período de 5 jogos, foi essa com o gol contra do adversário. E dos 4 gols sofridos pelo Paysandu, 3 foram com jogadas de infiltração pelos lados. O Paysandu mostrou alguma dificuldade em segurar essas jogadas, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, e isso pode ser um dos problemas do time contra o Atlético Acreano. O outro gol foi um gol de pênalti que surgiu depois de um cruzamento. Então, dos 4 gols ali que sofreu, os 4 tiveram pelo menos origem dos lados. E os destaques do time nesse período recente de 5 jogos são Tomás Bastos e Nicolas, que foram os autores dos gols e até jogaram bem algumas vezes. O Nicolas sumiu em algumas partidas, mas em outras apareceu um pouco mais. Mas o Tomás Bastos foi um cara realmente decisivo. Ele entrou ali, deu um pouco mais de qualidade ao meio-campo do Paysandu, mantendo uma intensidade que o Thiago Luiz, por exemplo, não consegue manter. E foi um destaque. Além dos gols, ele participou de outro gol. Ele deu um passe para o Vinícius Leite dar assistência para o gol do Nicolas contra o Boa Esporte. E o adversário do Paysandu é o Super Lanterna Atlético Acreano. Alguns perguntam por que eu falo Super Lanterna. Porque além dele ser o pior time do grupo, é o pior time do campeonato, tem o pior ataque e a pior defesa. Então, tudo de ruim que tinha que acontecer com o Atlético Acreano aconteceu nesse campeonato, por isso ele é o Super Lanterna do Grupo B da Série C. São 8 pontos conquistados apenas, ocupando, logicamente, a 10ª posição. Tem o pior ataque com 7 gols marcados e a pior defesa com 28 gols sofridos. 28 gols sofridos em 15 jogos, uma média de quase 2 gols sofridos por jogo. Além disso, o Atlético Acreano também é o pior visitante, com 4,8% de aproveitamento. O time tem 1 empate e 6 derrotas como visitante. Não marcou nenhum gol e sofreu 17. E com esse empate conquistou apenas 1 de 21 pontos disputados. O Álvaro Miguel é o treinador do Atlético Acreano. E em algumas partidas ele vem usando o 4-2-3-1 e em muitas vem usando o 4-4-2. Depois eu vou explicar essa diferença do 4-4-2 do Atlético para o 4-2-4 do Paysandu. E o Atlético também, para confirmar a má fase, dos últimos 7 jogos perdeu 6, empatando apenas 1. E não marcou gols nos últimos 5 jogos. O time está 5 partidas sem sequer balançar as redes do adversário. E nos últimos 5 jogos o time tem 1 empate e 4 derrotas. Não marcou nenhum gol e sofreu 9. E muitos desses gols sofridos do Atlético foram com jogadas de infiltração pelos lados. É um time que tem uma defesa muito ruim, principalmente na fase de organização. A organização defensiva do Atlético é bem ruim. Então, quando o adversário infiltra, troca passes, triangula, é fácil entrar na área do Atlético. Isso aconteceu
em pelo menos 4 dos 9 gols sofridos do Atlético, outros foram de rebote, alguns de bola parada, mas a maioria dos gols que o Atlético sofreu foram com jogadas de ataque organizado que buscaram quebrar a linha do Atlético e conseguiram com certa facilidade. É até um pouco difícil achar destaques do Atlético. Tem sempre o Polaco, que faz algumas partidas bem, mas some também algumas partidas, não consegue puxar o time para cima. Tem o goleiro Juan, que evitou que o Atlético tomasse mais gols ainda, mas em alguns lances também falhou. Então não tem um grande destaque do Atlético Acreano nesse momento. Como tu podes ver aí na imagem, o Paysandu vem em um momento muito melhor do que o Atlético. Apesar de não ser um momento bom, é que o Atlético está em um momento realmente terrível. E eu acredito que esse vai ser o último jogo fácil do Paysandu. Por quê? Porque o Atlético é um time que, quando perdeu sofrendo pelo menos 2 gols. E o Paysandu é um time que ainda não conseguiu vencer marcando mais de um gol. Só fez 2 gols em uma partida que foi para evitar a derrota para o Boa Esporte dentro de casa. Então, eu acredito que esse é o jogo que o Paysandu tem que vencer. Obrigatoriamente tem que vencer se quiser buscar alguma coisa. E tem que fazer saldo. O Paysandu tem que tentar pelo menos se distanciar dos piores ataques do grupo nessa partida. É o jogo para isso. E para isso funcionar, grandes jogadores têm que fazer a diferença. O Paysandu tem alguns grandes jogadores no elenco. O principal deles é o Thiago Luiz, que às vezes nem entrou em algumas partidas. Na Série C não participou diretamente de nenhum gol. E é um jogador que está realmente devendo. Eu acredito que essa é a última oportunidade do Thiago Luiz realmente mostrar que veio para fazer a diferença. Porque até então ele não mostrou essa qualidade dele durante a Série C. E o 4-2-4 do Paysandu depende muito dessa qualidade do Thiago Luiz. Por quê? Porque o Hélio dos Anjos usa esses dois jogadores centrais como construtores também. Até mesmo quando entra o Wesley Pacheco. Mas em muitas partidas ele usou o Diego Rosa naquela função mais avançada ali. Então esses dois jogadores são o ponto principal de construção do Paysandu. Enquanto os pontas, normalmente Elielton e Nicolas, eles são jogadores mais rápidos, jogadores de maior infiltração. Não tem tanta qualidade para construir assim, é mais de infiltração e finalização. Então o Thiago Luiz é um cara que, se tiver no nível muito bom, pode funcionar muito bem com o Tomás Bastos, fazendo uma dupla aqui, um infiltrando, outro voltando um pouco mais. Então são jogadores que podem fazer a diferença. E nesse jogo, e nessas últimas 3 partidas, o Paysandu vai precisar de jogadores que façam a diferença. Enquanto o Atlético vai ter que se preocupar muito com os pontas do Paysandu, principalmente pelas suas dificuldades defensivas, o Paysandu também que vai ter que tomar cuidado. Por quê? Enquanto a construção do Paysandu é mais central, a construção do Atlético é mais lateral. E muitas das vezes o time constrói a partir dos seus meias abertos, dos seus meias que são pontas às vezes também. Em algumas partidas o Polaco jogou pela direita, em algumas partidas o Polaco jogou nessa função aqui um pouco mais recuado, mas mesmo assim muito da construção do Atlético passa pelos lados. Então o Paysandu também tem que tomar cuidado porque sofreu também gols em jogadas laterais. Então, apesar do Atlético ser um adversário mais fraco, mais frágil, cada vez mais vai perdendo sua força, o Paysandu tem que tomar cuidado porque a gente já viu que sofreu contra a Boa Esporte, sofreu contra a Tombense, sofreu contra o próprio Luverdense. Então é um jogo para o Paysandu vencer, fazer salto, mas também tomar muito cuidado, porque suas deficiências defensivas já causaram estrago, já fizeram o Paysandu perder ponto contra a Boa Esporte, perder ponto contra a Juventude, e em outras partidas também contra o São José, lá no primeiro turno. Então é realmente um jogo que o Paysandu precisa se jogar no seu máximo e construir o maior resultado possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar o palpite de vocês. O que vocês acham que vai dar? Será que o Paysandu vai conseguir vencer? Vocês acham também que o Paysandu vai conseguir a classificação? E não esqueçam de se inscrever, deixar o like e clicar no sininho para receber notificações quando saírem outros vídeos. Valeu!